Bom dia a todos da Igreja Batista da Graça. Bom dia a você, irmão, irmã. Nós temos hoje a oportunidade de transmitir a nossa palavra online e isto é uma mudança significativa em relação ao procedimento que vínhamos realizando, implementando nos domingos anteriores. E você que não participou conosco nesta manhã, poderá ainda contar com a nossa palavra através do YouTube. O vídeo estará à disposição de todos. Deus nos abençoe. Nós estamos agora caminhando para algumas providências nos próximos domingos e nós pedimos a você que atente para as orientações que encaminhamos no dia de ontem. Vamos orar, vamos pedir a Deus graça para a palavra que vamos considerar nesta manhã. Senhor nosso Deus, queremos agradecer pelos teus cuidados, pela graça do Senhor que se renova a cada manhã e pelo privilégio de podermos considerar a tua palavra nesta hora. Que teu Espírito nos habilite, nos ilumine, prepare os nossos lábios, os nossos corações, os nossos ouvidos para estarmos em sintonia com a palavra e com a vontade do Senhor na manhã de hoje. Nós pedimos por aquele que nos ouve, aquela que nos ouve nesta hora, que a palavra do Senhor possa cair como boa semeadura nos corações. Nós também somos gratos pelos cuidados que temos recebido de tua parte nesse tempo. Enquanto igreja, o Senhor tem sido bom conosco, o Senhor não nos tem desamparado. Nós oramos agradecidos em nome de Cristo Jesus. Amém. Eu peço que você abra, segundo aos Coríntios, capítulo 8, nós estamos considerando a segunda carta de Paulo aos Coríntios nos domingos pela manhã. Abra, por favor, segundo aos Coríntios, capítulo 8, os versos de 1 a 15. Se você puder, eu quero sugerir que você mantenha a sua Bíblia aberta durante a exposição desta manhã. Segundo aos Coríntios, capítulo 8, os versos de 1 a 15. A palavra que demos a esta palavra o título de A Graça da Assistência aos Santos. As notícias que nos chegam hoje sobre pessoas que passam por dias de grande necessidade são notícias que trazem-nos, ora, tristeza, sensibilidade, preocupações. Há algumas pessoas altamente preocupadas ou já com o quadro de saúde comprometido. Há pessoas que estão perdendo seu emprego, pessoas que estão perdendo familiares queridos. Este é um momento difícil. As pessoas também vivem situações limites na sua vida econômica, nos seus trabalhos, no seu sustento. E nas grandes calamidades, o primeiro olhar é para o que está mais perto de nós. Ou seja, isso é meio que, geralmente o mais natural. Nós, nas grandes calamidades, tem sido assim, o nosso olhar deve começar daquilo que está mais perto para aquilo que está mais longe. Em geral, essa é a lógica, mas nós tendemos a nos fixar mais naquilo que está mais próximo de nós. Nesse tempo que estamos vivendo, de pessoas com a sua saúde comprometida, no risco de morte, ou perdendo os empregos, ou com a sua renda substancialmente reduzida, as igrejas não estão isentas desta realidade. Sabe, irmãos, nos primeiros anos da igreja cristã lá em Jerusalém, a Judéia assistiu a uma instabilidade civil causada pela rebelião e violência dos nacionalistas judeus. Herodes se empenhou em perseguir a congregação, a igreja nascente, os cristãos. Em meados lá dos anos 40, da década de 40 da era cristã, a Judéia foi assolada por uma fome que trouxe grandes impactos e afetou os crentes. E no caso dos seguidores de Jesus, tudo isso pode ter resultado naquilo que Paulo chamou de sofrimentos, tribulações,
saque dos bens deles. Isto você pode ver, por exemplo, em Atos capítulo 11, os versos de 27 em diante, até o capítulo 12, verso 1, não é? Você veja isso, está lá em Atos capítulo 11, perdão. Há uma referência sobre isto, né? A partir do verso, insisto, o verso 27, quando Ágabo profetizou que haveria fome, não é? Que, veja o verso 28 de Atos 11, dava a entender pelo Espírito que estava para vir grande fome por todo o mundo, o qual sobreveio nos dias de Cláudio, e os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam na Judéia, o que eles fizeram, com efeito, enviando aos presbíteros por intermédio de Barnabé e de Saulo. E por aquele tempo mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar. No tempo da fome da Judéia, Paulo organizou contribuições, ele mesmo, para os crentes da Judéia. Paulo organizou ali uma coleta entre as congregações das igrejas da Acaia, na Galácia, na Macedônia e no distrito da Ásia. E Paulo, ele mesmo, supervisionou um fundo para os cristãos pobres na Judéia. Se você puder ler aí comigo, 2 aos Coríntios, capítulo 8, de 1 a 5, agora escrevendo aos Coríntios, Paulo evoca o exemplo da igreja de Deus, da graça de Deus que foi concedida aos crentes das igrejas, lá nas igrejas da Macedônia. Veja os versos de 1 a 5 do capítulo 8, 2 aos Coríntios. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia, porque no meio de muita prova, de tribulação, manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses, e mesmo acima delas, se mostraram voluntários, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência aos santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmos, primeiro ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus. Quando o apóstolo fez circular aquela correspondência, aquela informação acerca do levantamento de um fundo para socorrer os cristãos na Judéia, os irmãos lá das igrejas macedônias, e diga-se de passagem, igrejas sofridas, igrejas com lutas, igrejas empobrecidas, como era o caso de Filipos e outras, aquelas igrejas ali, elas manifestaram o que o apóstolo chama de uma graça da assistência aos santos. Ele diz aí, eles em muita prova de tribulação manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza de sua generosidade. Eles se mostraram participantes, eles pediram ao apóstolo a graça de participarem da assistência aos santos, e o apóstolo diz mais, e eles não somente fizeram como se esperava que fizessem, mas também deram-se a si mesmos primeiro ao Senhor e depois a nós pela vontade de Deus. Isto aqui, o apóstolo fala aos Coríntios para o que ele diz no verso 8, lembrar a diligência de outros irmãos, para que essa diligência dos crentes macedônios fosse, assim, um exemplo a ser seguido pelos crentes lá em Corinto. E aí, nos versos de 6 a 9,
Veja, Paulo insta com os crentes coríntios a que manifestem, a que desenvolvam, a que coloquem em prática esta mesma graça. E aí, nesse momento, Paulo também relembra-lhes a graça de Cristo. Veja os versos de 6 a 9, o que nos levou a recomendar a Tito que, como começou, assim também complete esta graça entre vós. Como, porém, em tudo manifestais superabundância, tanto na fé e na palavra, como no saber, e em todo cuidado, e em nosso amor para convosco, assim também abundeis nesta graça. Não vos falo na forma de mandamento, mas para provar pela diligência de outros a sinceridade do vosso amor, pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que, pela sua pobreza, vos tornasseis ricos. Paulo aqui, então, insta com aqueles crentes, coríntios, a que também desenvolvam a mesma graça que fora dada aos crentes macedônios, e agora relembra-lhes da graça de Cristo. No verso 6, o apóstolo fala de Tito, e nós já comentamos sobre isso nos domingos passados. Tito havia começado a coleta em Corinto, mas tudo indica que surgiram problemas que provavelmente frustraram os seus esforços. E aí, depois de consultar Paulo na Macedônia, Tito voltou com mais 2 para estimular a congregação em Corinto e terminar a coleta. Mas o fato é que todas as vezes que se lida com essa questão de dinheiro, é uma questão delicada, porque na igreja isso precisa ser colocado numa perspectiva de confiança. E havia lá em Corinto alguém semeando desconfiança sobre a gestão de Paulo a esse respeito. E alguns talvez tivessem insinuado que Paulo estava querendo explorar os coríntios. E é nesse contexto que a gente então vê o apóstolo oferecendo esta palavra aos coríntios, e ele pede aos coríntios que abundeis nesta graça. Ele não faz isto sem lembrar antes o que ele já passou, o seu sofrimento, a sua abnegação em prol do ministério apostólico. Agora ele tem liberdade de trazer esta palavra aos irmãos lá em Coríntios, e ele pede, em Corinto, ele pede para que também abundeis nesta graça. Eles já tinham lá em Corinto, diz o apóstolo, superabundância, tanto na fé e na palavra, como no saber, e em todo cuidado, e em nosso amor para convosco. Há muita coisa abundante lá, diz o apóstolo, mas ele também deseja que eles sejam abundantes nesta graça. E o apóstolo, com bastante sujeição, com espírito humilde, ele diz: não vos falo na forma de mandamento, mas para provar, pela diligência de outros, a sinceridade do vosso amor, porque o amor é prático, o amor precisa ser colocado realmente em ação, o amor não pode ser apenas de arroubos ou de intenções ou de palavras, o amor tem que ser algo consistentemente prático. E aí o apóstolo coloca o exemplo de Cristo, pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. Aquela abundância que o apóstolo coloca, aquela riqueza que ele diz que os coríntios desfrutam lá no verso 7, ele diz que esta riqueza adveio do fato de Cristo Jesus ter se tornado pobre por amor deles, para que pela pobreza eles se tornassem enriquecidos.
Quanta riqueza nos veio da humilhação, da pobreza, da encarnação do Senhor Jesus Cristo. Quanta pobreza, quanta riqueza nos adveio de sua pobreza. Quanta exaltação nos adveio de sua humilhação. E aí Paulo então conclui oferecendo os princípios que devem regular a prática desta graça da assistência aos santos. Ele diz lá nos versos de 10 a 15: E nisto dou minha opinião, pois a vós outros, desde o ano passado principiastes não só a prática, mas também o querer, convém isto. Completai agora a obra começada, para que assim como revelastes prontidão no querer, assim a leveis a termo, segundo as vossas posses. Porque se há boa vontade, será aceita conforme o que o homem tem, e não segundo o que ele não tem. Porque não é para que os outros tenham alívio e vós sobrecarga, mas para que haja igualdade, suprindo a vossa abundância no presente, a falta daqueles, de modo que a abundância daqueles venha a suprir a vossa falta, e assim haja igualdade. Como está escrito, o que muito colheu não teve demais, e o que pouco não teve falta. O apóstolo diz que aqui coloca esses princípios para que eles exerçam essa graça de assistir os santos, os crentes, em suas necessidades. O apóstolo diz: vocês principiaram, vocês deram início, mas agora queremos que vocês executem também, levem a termo. Ele diz isso no verso 11, né? Assim leveis a termo. E ele vai dizer: segundo as vossas posses, porque se há boa vontade, será aceita o que o homem tem, e não segundo o que ele não tem. Ou seja, ninguém dá o que não tem, o apóstolo está dizendo, porque não é para que os outros tenham alívio e vós sobrecarga. Não é isso que ele está pedindo, mas para que haja igualdade. Não é uma igualdade no sentido socialista da palavra, no sentido de que todos serão tipo uma reprodução de uma indústria da Ford, por exemplo. É a igualdade no sentido de que todos desfrutam de condições básicas de sobrevivência, de sustento, e não haja essa disparidade. Uns têm abundância e outros têm falta. Este é o ponto do apóstolo, ou seja, uns têm abundância e outros têm falta. Ele vai dizer isso nos versos seguintes, né? Suprindo a vossa abundância no presente, a falta daqueles, de modo que a abundância daqueles venha a suprir a vossa falta, e assim haja igualdade. E aí Paulo conclui, lembrando o exemplo do maná no deserto, lá no Êxodo, quando o Senhor mandou o maná na época do ministério de Moisés, e aí diz que quando de manhã, depois que eles ouviram a palavra, a recomendação do Senhor, o que muito colheu não teve demais, e o que pouco não teve falta. Este é o princípio que o apóstolo quer colocar aqui. O que colheu não teve em demasia, e o que colheu pouco não teve falta. Esse é um bom princípio. Eu quero trazer aqui algumas coisas que eu considero importantes para nós nos lembrarmos. O apóstolo traz o exemplo dos cristãos lá na Macedônia, nessa graça da assistência aos santos, e é muito importante ter bons modelos. É vital ter bons modelos. Jesus não pede apenas para que nós ouçamos as suas palavras. Jesus pede para que nós sigamos as suas pisadas. Ele pede para que nós ensinemos os discípulos a como guardar, e não apenas ensinar teoricamente. Nós precisamos de bons modelos. Nós precisamos de bons modelos de família, de bons modelos de pastores, de bons modelos de líderes, de bons modelos de chefe de família, de bons modelos de pais, de bons modelos de filhos. Nós precisamos de bons modelos. Você precisa ser um bom modelo no lugar que Deus te colocou. Você precisa ser um bom exemplo no lugar que Deus te colocou. Geralmente a gente cobra de outros que sejam modelos para nós, mas nós mesmos não estamos sendo modelos. Isso é uma contradição.
É uma contradição porque Jesus disse que nós não podemos ficar assim simplesmente apontando o erro do outro e não tomando para nós as nossas responsabilidades. Até porque é pecado. Nós precisamos nos imbuir do nosso desafio de sermos bons modelos. Na área que você, no lugar em que você está, na posição em que você está. Se você é esposo desta senhora, se você é a esposa dele, se você é pai dele, se você é o líder desta casa, se você é alguém que está aí como o responsável, se você é um líder no seu lar, você é alguém responsabilizado para ser um bom modelo. Nós, crentes, temos que ser bons modelos. Nós estamos carentes de bons modelos. Nós temos muito palavrório e pouco bom modelo. É hora também de nós lembrarmos da importância de equilibrar graça com operosidade. Doutrina da graça é uma coisa fundamental. Nós somos revolucionados por ela. Nossa igreja foi tocada por ela. Nós chamamos Igreja Batista da Graça. Mas lembrem-se, o apóstolo está dizendo aqui que acerca da necessidade de nós sermos diligentes. Ele traz, inclusive, o exemplo da diligência de outros para os coríntios. A diligência de outros, ele vai lembrar aí, como já afirmamos no verso 8. Ele vai lembrar que a graça não pode ser uma coisa sem custo. Ele vai lembrar da graça de Cristo e vai lembrar do custo, da pobreza que isso custou a Cristo. Ou seja, a graça não é apenas uma teoria. A graça não é apenas uma abstração. A graça não é apenas aqui entre aspas, um artigo de fé na nossa confissão. A graça é um exercício prático. É isso, a cada dia. Ele vai dizer aí no verso 10, principiastes não só a prática, mas também o querer. Convém isto. Ou seja, ele está dizendo que nós precisamos colocar em prática, e não apenas a prática, nós vamos desejar ardentemente colocar em prática a graça que nós afirmamos ter nos alcançado. Ele vai dizer para que nós a levemos a termo, ou seja, para que nós a concluamos, para que nós não deixemos as coisas só no terreno das intenções. Os coríntios precisavam ouvir esta palavra. O apóstolo trouxe essa palavra num bom tom, num bom espírito, num bom contexto do seu argumento. Ele foi sábio em fazer isto. Esta importância, então, de equilibrar graça com operosidade, ou seja, graça com trabalho, soberania de Deus com responsabilidade dos homens. É preciso nós sermos mais operosos. Deus é gracioso, há coisas que só Ele pode fazer, mas nós precisamos nos responsabilizar por aquilo que Ele disse que nós devemos fazer. E, por fim, a importância de suprir as necessidades no contexto do povo da aliança. Como é importante preocupar-se com o bem-estar físico de outros. Esse é um princípio que já está presente em Israel. Aliás, o apóstolo termina remetendo para a experiência singular de Israel lá no deserto, quando Deus enviou o maná, o que muito colheu não teve demais, e o que pouco não teve falta. E aquele que desobedeceu no primeiro dia, tentando acumular em demasia para o dia seguinte, diz que o maná apodreceu e deu bichos. Sabe, irmãos, esse é um bom princípio, que no corpo de Cristo, na solidariedade do povo em aliança, nós possamos atentar uns para os outros, para o bem-estar físico dos outros. Lembra-se você do texto que foi lido no início desse culto, como se diz ali o texto de Moisés, para que não haja pobreza, mendicante entre vós, para que não haja pessoa que não tenha o que comer. Isto é vergonhoso para o povo de Deus. No Novo Testamento, nós temos as igrejas. O apóstolo Paulo é alguém que está fazendo o seu trabalho junto às igrejas, pensando nos crentes da Judéia. Em Atos 8:42, a seguinte, a gente observa isto, não é?
a partir de Atos, nós vemos a recomendação do apóstolo aqui sobre isso. Nós também já vimos lá o texto de Ágabo, quando, no capítulo 11, quando eles ali recomendam já os discípulos, segundo as suas posses, resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam na Judéia. Ou seja, as igrejas já atentavam para isso. Lá em Atos capítulo 7, quando algumas viúvas são negligenciadas na distribuição diária, a igreja cuida para que não falte o necessário àquelas viúvas. Na primavera, provavelmente na primavera do ano 56 depois de Cristo, o dinheiro doado estava pronto para ser levado a Jerusalém. Isso foi extraordinário, isso foi algo maravilhoso. E como as questões éticas do apóstolo são muito bem referenciadas, ele não lida com o dinheiro sozinho, ele não lida assim com trazendo para si todo esse arbítrio, todo esse poder, toda essa autonomia. O apóstolo sempre lidou com essa questão do dinheiro no sentido coletivo. E esse é um princípio que vem de Atos, não é? Quando se diz que as doações eram colocadas aos pés dos apóstolos. Apóstolos, está lá no plural. Ou quando se diz que a distribuição diária das viúvas foi colocada na mão de 7 homens. Este é um bom princípio. Ou seja, que o dinheiro, que as doações não sejam manipuladas exclusivamente por uma pessoa. Mesmo em nossa igreja, os nossos tesoureiros são cuidadosos para que não façam lá a retirada das coletas individualmente, solitariamente. E aí, naquele ano, Paulo estava agora levando as suas doações, acompanhando a delegação escolhida por aqueles que haviam feito contribuições. E é interessante quando você vai lá em Atos capítulo 20, o verso 4, diz: acompanhava-o Sópater, filho de Pirro, de Bereia, Aristarco e segundo dos Tessalonicenses, e Gaio de Derbe, e Timóteo e do distrito da Ásia, Tíquico e Trófimo. E pelo visto, entre eles também estava Lucas, que pode ter representado os cristãos de Filipos, de modo que, pelo menos, observa, 9 homens, pelo menos, foram na missão. Irmãos, neste período que nós estamos vivendo, não apenas em nossa igreja, mas em outras igrejas nossas, co-irmãs, alguns servos de Cristo perderão seu sustento, perderão provavelmente seu trabalho, ou já estão perdendo, e provavelmente alguns se coloquem em situações vulneráveis em suas necessidades básicas. Alguns podem não ter aí a sua água, a sua luz, alguns podem ter problemas para levantar o seu alimento, o seu vestuário. Nós precisamos estar atentos se as pessoas dispõem dessas necessidades básicas, se elas estão abrigadas, se elas estão providas em sua saúde. Alguns usam medicamentos de uso contínuo. Graças a Deus, o nosso governo brasileiro providencia grande parte desses medicamentos de uso contínuo, mas nós precisamos estar atentos se as pessoas estão ali acolhidas, providas nessas necessidades. Nós precisamos ser práticos e nós precisamos ser discretos. Você observou como o apóstolo faz recomendações aqui, mas utiliza uma descrição sem exaltação, sem campanha, sem propaganda, atento àquele princípio que Jesus falou quando nós fizemos a nossa assistência, de não saber o que faz, não saber a nossa mão esquerda o que faz a nossa direita. Que sejamos sábios, que sejamos como Cristo, que sejamos como Paulo, que sejamos como os primeiros cristãos, que sejamos como os crentes macedônios, que ouçamos aquele mesmo princípio que o apóstolo, aquele mesmo modelo que o apóstolo apresentou aos crentes lá de Corinto, das igrejas da Macedônia, que nós também possamos manifestar abundância de alegria, nossa eventual pobreza superabundar em grande riqueza de generosidade, e que nós possamos nos mostrar
voluntários e com alegria participar da assistência aos santos e, antes ainda, nos consagrar primeiro ao Senhor pela vontade de Deus. Que a graça do Senhor seja com você, que ela se aperfeiçoe em você, em nós, em toda a nossa igreja, e que não haja entre nós quem, como diz o apóstolo aqui, lembrando da situação lá, do episódio lá do maná, o que muito colheu não teve demais, e o que pouco não teve falta. Que Deus os abençoe. Vamos orar? Quero lembrar a você que no próximo domingo nós deveremos ter o nosso culto já ali presencial. Já temos oferecido as recomendações para isto, você as atente, por favor. As mensagens deverão ser gravadas e enviadas para aqueles que não poderão participar conosco. Vamos falar com Deus nesta hora. Senhor, nós pedimos que a Tua palavra que acabamos de ler, ela seja aplicada a nós, que ela seja uma realidade em nós, que ela seja uma verdade em nosso meio. Pedimos que o Senhor quebre os nossos egoísmos, os nossos egocentrismos, as nossas ambições desmedidas, que o Senhor trate as eventuais avarezas, que o Senhor ajude-nos a sermos práticos em amor, assistindo aqueles que têm necessidades prementes nesta hora que nós vivenciamos. Dá-nos olhos para ver, ouvidos para ouvir e um coração disposto a acolher a Tua palavra e disposto a seguir de fato a graça do nosso Senhor Jesus, que sendo rico, empobreceu-se, para que por meio de sua pobreza nós nos tornássemos ricos. Que Deus, o Senhor assim nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém. O Senhor esteja com você durante essa semana e abençoe a toda a nossa igreja, a nossa palavra. Um bom dia a todos.